Vamos em frente. A Confederação Nacional da Agricultura protocolou um pedido no STF para tentar impedir invasões do MST. O pedido solicita a suspensão imediata de qualquer invasão de terra no território nacional, sob pena de atribuição de responsabilidade civil e penal dos participantes. A solicitação ainda inclui um pedido para as empresas de redes sociais suspenderem perfis de movimentos que incentivem a prática de invasões. Na última semana, um dos líderes do MST, João Pedro Stedley, convocou a militância para manifestações e invasões de terra em todo o país durante o mês de abril. Mais uma iniciativa, Joel, para tentar coibir as invasões que estão sendo estimuladas, como a gente viu em vídeo, pelo líder do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedley. Pois é, o MST bancou essa estratégia de voltar a aumentar o número de invasões, quebrando a lei, a gente sabe que é contra a lei, revertendo, inclusive, uma tendência de diversos anos e diversos mandatos em que vinha caindo o número de invasões, caiu na Dilma, caiu no Temer, caiu no Bolsonaro, agora volta a subir com o Lula. Estão jogando um jogo, pela própria fala do Stedley, um jogo político. Ele diz, ele não chama de invasão, ocupação, mas é a mesma coisa. Estão entrando numa terra que não é deles, uma terra que tem dono, em alguns casos até uma terra produtiva. Terras em que estavam produzindo dentro da lei, por exemplo, as terras da Suzano ali produzindo eucalipto. Enfim, quebram a lei, diz, isso é uma estratégia política para a gente fazer nossa reivindicação ser ouvida. Bom, evidentemente que o outro lado, aquele que defende tanto os proprietários das terras, quanto também a legalidade brasileira, a lei, a ordem brasileira, vai utilizar de ferramentas e maneiras políticas. A gente tratou do pedido de prisão que foi feito, né? Agora pedido ao STF também, pedido às redes sociais. Eu considero, a minha singela opinião, se uma pessoa discutir nas redes sociais, dizer que ela é a favor do MST ou até que é a favor da estratégia de invasão de terras, desde que sem violência contra a vida humana. Eu não acho que essa pessoa deva ser tirada das redes sociais, mas entendo que o debate está posto aí, as armas estão na mesa e o MST escolheu esse caminho do confrontamento, vai receber o conflito de volta. Agora, o Lula levou o Stedley à viagem à China, está prestigiando o líder que está pregando invasão de terra. Como é que fica essa história, Clarice? É uma coisa que eu já comentei aqui desde a época em que a gente estava falando sobre a invasão da fazenda da Suzano, né? Eu acho que parece que o MST está conseguindo o que eles querem, né? Porque a sensação que dá para a gente é que alguns movimentos que historicamente encontram respaldo nos governos do PT estão querendo simplesmente aproveitar o fato de o presidente Lula ter tomado posse para recuperar um protagonismo que foi perdido no decorrer dos últimos anos. Em parte, claro, houve uma mudança de governo, mas também por um esvaziamento de algumas das pautas desses movimentos. A gente viu isso acontecer não só com o MST, mas também com outros setores, um pouco isso aconteceu também com sindicatos, que a gente também vê voltarem a pressionar o governo Lula por mais protagonismo, mais espaço. A gente sabe que muitas vezes isso quer dizer financiamento também e espaço político tem consequências em termos de poder político para esses grupos. Dito isso, a gente volta àquela velha história de que alguns grupos que historicamente são alinhados ao petismo acabam fazendo um desfavor ali, criando um problema para o presidente Lula, trazendo de volta uma agenda que não é do interesse do governo Lula nesse momento. Isso aconteceu desde a invasão dessa fazenda da Suzano, quando o MST acabou criando aí um constrangimento até para o governo federal em lidar com essa questão, porque tem uma agenda importante para ser conduzida por esse governo e que acaba sendo atrapalhada por discussões que não são consistentes nesse momento, que parecem ter mais a ver com reivindicar protagonismo do que com, de fato, querer garantir que as reivindicações desses grupos estejam sendo cumpridas. Uma coisa é invasões consistentes que têm justificativa como um movimento social, uma coisa, invasão de terra produtiva é outra. Então, se o movimento do Sem Terra vai começar a agir de forma a burlar a lei, a driblar a lei, e o governo Lula vai referendar isso para que esse movimento se acalme, é isso que está acontecendo? Vamos aguardar para ver a volta do presidente Lula e o resultado desse abril vermelho para ver. Pois é, Janaína, dá para eximir o Lula de responsabilidade se ele não condena moralmente e ainda prestigia o líder do movimento? Não, é muito simbólico que na semana em que o Stedley grava um vídeo
na verdade, conclamando, né, por estas invasões, não só defendendo, mas chamando, né, instigando. Na semana em que o vídeo é publicado, o presidente leva o Stedley para a China numa viagem que vem sendo festejada pelos apoiadores como grande acontecimento, inclusive mundial. Então, me parece que não há mais dúvidas de que existe esse apoio, né? Já não é mais um apoio apenas tácito, é um apoio claro, porque ele poderia ter retirado o convite. O presidente da República tem essa prerrogativa. E com relação ao pedido feito, né, de suspensão dos perfis, retirada de material das redes, é interessante a dinâmica, né, dos requerentes, porque eles estão utilizando o mesmo argumento, ou a mesma argumentação daqueles, né, que pediram a derrubada de materiais, por exemplo, das pautas que estavam mais relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro. E agora, de certa forma, conecta com a portaria publicada hoje, né, pelo ministro da Justiça, prevendo uma verdadeira normativa para as plataformas no Brasil. Então, assim, em certa medida, alguém estudou bem a dinâmica, né, que norteou aí uma série de decisões nos últimos tempos e quer aplicar essa mesma dinâmica ao que está acontecendo com relação ao MST. Eu cheguei a fazer um comentário aqui, uma comparação, não sei se ontem ou antes de ontem, de que fosse alguém do espectro da direita fazendo convocações para invadir prédio, para fazer qualquer coisa, a prisão já teria sido decretada. Não estou nem dizendo que fosse correta ou incorreta, mas já teria sido decretada. Como muitos estão presos por vídeos que rodaram aí às vésperas do dia 8. E o cidadão que faz uma convocação dessa, não só não é reprimido, como é levado numa viagem, né, de impacto internacional. É significativo, entendo que é caso, sim, do governo dar esclarecimentos. E é por isso que está na pauta aqui, Boris. A gente viu aí diversas invasões protagonizadas pelo MST em diversos estados, por exemplo, Bahia, Alagoas, mas há casos em São Paulo também. Todo um cuidado aí que o governador Tarcísio também está tendo para reagir a esses invasores. E, no entanto, a gente não vê condenação moral por parte do governo. Quem deu um discurso, mas foi em tom genérico, um pouquinho menos leve, foi o Carlos Fávaro, porque justamente é da agricultura, já era o interlocutor do Lula com o agronegócio, mas o ministro Paulo Teixeira não fez nenhuma condenação moral, muito menos o presidente. E agora o João Pedro Stedley está lá, assim como o Juscelino Filho, né? É sempre bom lembrar, ministro das Comunicações, também foi nesse trem da alegria aí para a China, ele que está com um rol de acusações contra si em uma série de reportagens. As mesmas que recaíram sobre o Flávio e eles matavam, com razão, as críticas feitas contra o Flávio eram razoáveis, eram corretas, mas os comportamentos são os mesmos. E agora, então, pode? Desculpa ter te cortado. Não, foi uma ótima lembrança. Inclusive, Flávio aliviado também pelo sistema. Esse sistema que muitas vezes se coloca como só voltado contra o bolsonarismo, mas também ajudou bastante, Boris, a aliviar de rachadinha e outras acusações. Olha, desde há muito o MST desafia a lei. A justiça brasileira, o Estado brasileiro tem instrumentos suficientes para combater esse crime de invasão praticado a miúde pelo MST sob pretextos políticos. Governadores que têm que executar as sentenças, tem o mando da polícia, né? Tem a direção da polícia, tem que executar essas providências contra o MST, têm sido ou coniventes por questões ideológicas ou acovardados pela força que o ST supõe hoje, não tem mais, ter junto à população. Então, eu acho que é uma questão de colocar a lei em ação, colocar ali essa... Eu tenho muito medo dessa história de tirar, de cortar, censura longe de mim, eu prefiro que a lei existente, ao alcance do Estado brasileiro,
seja posta em execução. Aí nós vamos ver como é que o MST reage. Agora, o Lula levar o Stedley é o fim do mundo, só se ele quer assustar o Xi Jinping. E é importante ressaltar, Felipe, inclusive concordando com o Boris, sim, está faltando a aplicação da lei. As invasões estão acontecendo e ninguém está recebendo qualquer punição por conta delas. Pelo contrário, estão sendo recompensados. Não com a terra em si, mas com uma negociação com a empresa que se acelerou, com nomeações no próprio governo que aconteceram, com a ida à China para ficar perto do Lula e de outros figurões ali para discutir e pleitear também suas bandeiras. Ou seja, para o MST, a estratégia até agora de quebrar a lei tem tido custo baixíssimo, quase zero, e algum tipo de recompensa. Somando essas duas coisas, a gente conclui que não vai parar. E a ideologia ou a alegada nobreza da causa, elas são salvo-conduto para condutas criminosas, Clarissa? E aí se volta aquilo que a Janaína falou, quer dizer, e se a causa fosse uma causa mais cara à direita, seria salvo-conduto para conduta criminosa também? E aproveito para perguntar, você espera alguma atitude mais incisiva do Supremo Tribunal Federal? Ou se sair alguma coisa, vai sair de pedido de indiciamento por parte de alguma CPI? Eu acho que um primeiro ponto é que é o seguinte, né, é justamente o que você levantou. Uma coisa é o discurso político, outra coisa completamente diferente é falar em movimentos sociais que estão fazendo reivindicações que sejam legítimas. Eu sou uma defensora dos movimentos sociais, eu acho que eles são válidos na esquerda, na direita e as pessoas têm que ter o direito de reivindicar o que elas querem, o que elas acham importante. Mas não é disso que se trata aqui, quando a gente fala de uma ameaça de invasão de terras produtivas. E aí a gente tem um problema que é um grupo político tentando reivindicar poder político. Eles querem poder e estão aproveitando que um presidente à esquerda que se elegeu em parte com seu apoio está governando e estão esperando o pagamento dessa fatura. Me parece, como o Joel colocou, que há recompensas em jogo. Essa viagem à China me cheira como uma recompensa. É um prestígio internacional. Acho importante que as autoridades monitorem e acompanhem esse processo e, caso haja abusos, caso ocorram invasões de terras produtivas, invasões que burlem a legislação, que estejam em desacordo com a legislação, espera-se que as autoridades reajam com o mesmo rigor que eles reagiriam com qualquer movimento em qualquer lado do espectro político.